Vamos à leitura da palavra. Nós vamos meditar hoje num texto que se encontra em João capítulo 9, o verso 24 ao 25. João capítulo 9, o Evangelho de Jesus escrito por João, o discípulo amado. Capítulo 9, verso 24 ao 20 e o 25, né? Não é ao 25, e o 25. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Algumas versões vão dizer, dê glória a Deus. Esse dê glória a Deus é assim, diante de Deus, fala a verdade. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, ele quem? O cego. Respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Diante de um testemunho desse, irmão, não há o que contestar. Não há o que contestar. Alguns fariseus chamam esse moço o verso 24 começa dizendo, pela segunda vez chamaram aquele que fora cego, aquele que era cego. Esse texto aqui está dizendo de alguém que era cego de nascença. A gente, quando começa no primeiro versículo do capítulo 9, fala que Jesus estava passando e Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus também viram. No verso 2, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, quem pecou? Esse moço ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Havia um entendimento que tudo que a gente passa é por uma consequência do que foi feito. Toda maldição ou bondade é uma consequência do que se faz. Mas o livro de Jó nos deixa claro que nem sempre as coisas que acontecem conosco, que há uma aparência de algo ruim, nem sempre é porque alguém fez ou deixou de fazer. O livro de Jó é claro que Deus deixou que o diabo tentasse, provocasse a Jó, né, e tirasse tudo que ele tinha. Mas esse entendimento, essa interpretação era muito, muito palpável, até porque quando a gente vê alguma coisa que a gente não consegue explicar, quando a gente não consegue explicar, os amigos de Jó fizeram isso. Quando a gente vê alguém passando por uma situação difícil, alguém numa situação tão complicada, fala assim, é porque ele não fez isso, é porque ele não fez aquilo, é porque ele pecou, é porque ele abandonou Deus em algum momento da vida dele. A gente vai tentar achar explicação para algumas coisas, que a gente não consegue olhar e ter uma explicação viável. Às vezes foge da lógica. O cara fala assim, não, eu bati meu carro, caiu um raio lá em casa, queimou os trem tudo, deu um pico de energia, queimou geladeira, televisão, e eu saí para resolver alguma coisa, ainda bati o carro, amassei a roda, quebrei a roda do carro. Às vezes tem gente que pergunta assim, irmão, sua vida está em dias com Deus? Você andou pecando, andou fazendo alguma coisa? E era justamente o que os discípulos enxergavam aqui. Eles perguntam, mestre, quem pecou? Os dois viram, Jesus viu e os discípulos também viram a mesma pessoa, que o texto fala que era um cego de nascença. Quando a gente olha e tenta achar alguma explicação, achar pecado dentro do contexto que a pessoa está vivendo, o olhar de Jesus é diferente. Jesus fala assim, nem ele, esquece ele ou se for os pais. Ele está nessa situação para uma coisa, para que Deus seja glorificado. A glória de Deus vai ser manifestada através dessa situação que esse rapaz vive. Através dessa impossibilidade dele, Deus vai ser glorificado. Então, onde nós vemos culpa, onde nós vemos limitações, Jesus vê a possibilidade de Deus ser glorificado. Onde há impossibilidade, Paulo fala que onde superabundou, onde abundou o pecado, onde abundou limitações, a graça superabunda, a graça transborda
onde há limitações, a ação de Deus, ela é manifesta para que as pessoas não tenham desculpa de falar assim, mas havia uma possibilidade aqui. Ninguém dessa época acreditava que um cego de nascença poderia ver. Ninguém acreditava. E aí eles estão justamente interrogando, falando, não é possível, estão chamando ele pela segunda vez, já haviam interrogado ele uma vez, haviam interrogado os pais dele, porque quando ele retorna do milagre, que nós vamos ver daqui a pouco, todo mundo começa a assustar, fala, não é possível um negócio desse, não acredito, como diz aqui no Goiás, não acredito num negócio desse, que esse moço era cego e está vendo, né? Então, quando a impossibilidade é tão grande, a glória de Deus se manifesta, e não há confusão, não há como confundir, né? Não há como não dar glória a Deus diante de uma situação dessa. E uma